Bom dia, preciosos do Senhor. Vamos para o devocional de hoje, é 19 de novembro. Hoje eu estou fazendo devocional num local diferente, em cuidar da minha saúde, em fazer exames. E aí eu procurei um cantinho, um local para eu conseguir gravar o devocional, para transmitir essa mensagem para vocês. A mensagem principal: alicerce sua vida em Cristo e nada o abalará. Seja inabalável. A referência bíblica está lá em Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Uma base sólida é essencial para a sustentação de qualquer construção. Se ela não for bem executada, toda edificação corre o risco de ruir, causando um verdadeiro desastre. Portanto, por mais que não fique aparente ao final da construção, essa etapa não pode ser negligenciada. Jesus faz afirmações muito claras em relação à nossa vida. Quando ouvimos suas palavras e as praticamos, temos tranquilidade e segurança. Quando as tempestades da vida chegarem, permaneceremos inabaláveis, porque estaremos alicerçados nele. Aprendo que o contrário também é verdadeiro. Quando negligenciamos a obediência a Deus, fundamentamos nossa vida em mentiras, medos e falhas. Quando meus pais se casaram, meu pai não possuía estrutura familiar capaz de sustentar emocionalmente uma família e dar suporte a ela. Olhar para a nossa família era como ver uma casa construída sem alicerce, que a qualquer momento poderia ruir, e isso foi totalmente exposto ao longo de muitos anos até sua morte. Eu não tive uma família funcional e estruturada. Pelo contrário, minha realidade era de uma criança com sentimentos fragmentados, encarcerada emocionalmente em mentiras de que eu jamais poderia ser pai. Nunca teria uma família e certamente seguiria uma vida vazia e sem propósito. Talvez você se encontre em um momento de tempestade ou ainda realidades como as que sofri e vem abalando sua vida até os dias de hoje, tirando completamente sua paz. Digo a você neste dia: fundamente sua confiança em Deus Pai, pois quando assim o fiz, tudo começou a mudar. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de transformação, cura, libertação, verdade e renovação de mente, para viver dias felizes. Uau, que mensagem linda, gente, que mensagem forte, né? Seja inabalável, que todos nós possamos ser inabaláveis, que todos nós possamos estar totalmente sustentados no Senhor, né? Gente, eu amo essa passagem bíblica que está lá em Mateus 7, 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, eu já vou começar aqui com questionamentos. Você tem ouvido a palavra do Senhor? E, principalmente, você tem as praticado? Porque não adianta também a gente ouvir e não as praticar. Bom, o devocional de hoje eu li para vocês, mas ele está falando sobre a gente estar sustentados, alicerçados no Senhor. E essa sustentação, essa alicerçação, ela vem através da obediência, através da gente estar andando debaixo de princípios bíblicos, a gente está andando debaixo da verdade, né? Então, fica outra pergunta para vocês: vocês têm andado debaixo de princípios bíblicos, debaixo de obediência? Bom, eu já vou até abrir aqui parênteses para trazer um exemplo meu. Sou cristã há muitos anos, sempre tive um bom relacionamento com Deus, sempre falei dele, transbordei o amor, o cuidado dele. Mas eu posso falar para vocês que a obediência por completo, estar andando debaixo de princípios bíblicos, isso é um pouco recente em minha vida, porque tem pouco tempo que eu de fato decidi estar 100% em obediência no Senhor, 100%, né, caminhando aí sobre princípios bíblicos, né? E, gente, quando a gente caminha em obediência debaixo de princípios bíblicos, além da gente fazer um maior bem para nós mesmos, vocês não têm noção de quantas recompensas extras a gente recebe. E detalhe, não é somente a gente, tá? Porque o que eu tenho desfrutado por andar em obediência e debaixo de princípios bíblicos tem sido coisas grandiosas, não só para mim, mas para os meus também. Eu tenho vivenciado, testemunhado grandes feitos na vida dos meus. Então, assim, gente, a gente caminhar debaixo de obediência, de fato, alinhado com o Senhor, só nos traz recompensas e não somente pra gente, né? Mas aqui o devocional está falando, né, trouxe um exemplo aí de uma construção, o quanto a gente tem que preparar
ali a edificação, o início da construção, o que sustenta em si a casa, para que depois ela não venha desabar, não venha desmoronar. Esse exemplo trazendo para a nossa vida, né, isso vem para todas as áreas da nossa vida, tudo em nossa vida a gente tem que fazer isso, né? Às vezes eu uso o exemplo aqui como planta, que a gente tem que ir lá, preparar o solo, depois que prepara o solo a gente vai colocar a semente, aí a gente vai começar todo aquele cuidado. É mais ou menos a mesma coisa, né? Aliás, mais ou menos não, é basicamente a mesma coisa. Então, tudo em nossa vida a gente tem sim, sabe, que ter essa edificação, essa sustentação, porque senão daqui a pouco as coisas vêm e desmoronam. E aí aqui, o autor desse livro, ele fala, né, sobre um exemplo da família dele, que o pai dele não teve uma sustentação, uma estrutura familiar, né, e aí quando ele foi constituir a família dele, olha a situação que veio. Ele trouxe esse exemplo familiar, mas isso é para todas as áreas da nossa vida. Mas pegando aqui esse exemplo da área familiar, a gente tem tantos exemplos, né? A gente mesmo vê, nossa, eu passei por isso e isso na minha família. Se a gente hoje não nos alicerçar no Senhor, estar caminhando debaixo de verdade, se a gente não estar debaixo de princípios bíblicos, a gente vai repetir isso e a gente vai viver um ciclo. Aí a gente vai passar isso para os próximos vão passar para os próximos. E aí, quando esse ciclo vai acabar? Quando tudo isso de fato vai findar? Então, assim, a gente estar alicerçado no Senhor, estar caminhando em obediência, debaixo de princípios bíblicos, isso nos traz verdades, as verdades reveladas do Senhor, as verdades reveladas na palavra. E isso nos direciona a caminhar de maneira certa e viver aquilo que de fato fomos destinados a viver. Então, eu convido vocês a hoje parar e analisar a vida de vocês, todas as áreas. Vai olhando se cada área da sua vida, se essas áreas estão alicerçadas no Senhor, se essas áreas estão estruturadas. Aí você faz a pergunta quando você estiver analisando: se vier um vento forte, uma tempestade, isso vai desmoronar ou isso vai suportar toda a tempestade? Faz essa análise, se for preciso anote no papel. Isso é fundamental. Fica aí um exercíciozinho para vocês fazerem, que é de extrema importância, porque o que o Senhor nos convidou a viver nessa vida, neste mundo, foi uma vida plena, foi uma vida de desfrute, foi uma vida em abundância. E agora vamos para a nossa oração. Pai amado, Deus querido e soberano, muito obrigado por essa mensagem maravilhosa de hoje. Obrigada por este devocional. Pai, já te agradeço por cada vida que vai ter a oportunidade de assistir esse devocional. Pai, eu oro por cada uma dessas vidas, pedindo, Pai, que a partir de hoje eles sejam tocados por Ti e que a Tua verdade venha a ser revelada a eles. Espírito Santo, abra a mente deles, abra a visão, toque sobre eles, trazendo a eles uma visão da verdade, ensinando eles a serem inabaláveis, ensinando eles a estarem totalmente estruturados no Senhor, na verdade. Espírito Santo, ensine e molde seus filhos para que eles venham caminhar em obediência, debaixo de princípios bíblicos, tanto porque é isso que o Senhor tem destinado a nós, tanto também para que eles venham ter belíssimos frutos diante disso, porque a recompensa é sim grandiosa. Espírito Santo de Deus, revele-se a eles em verdade, em direcionamento, que cada um dos seus filhos a partir de hoje possa sim ter a mente aberta, a visão aberta, o entendimento aberto sobre a verdade, sobre princípios bíblicos, e que principalmente eles venham ter um coração voltado ao Pai para caminhar em obediência, em retidão, debaixo de princípios bíblicos, que eles venham se alicerçar no Senhor para se tornarem inabaláveis. Pai, abençoe o dia dos seus filhos, abençoe o trabalho deles, abençoe a casa, a família. Já te agradeço pelo dia de cada um deles, que eles tenham um dia abençoadíssimo. Amém.